A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Sou o pastor Jean Jorge. Estamos falando sobre as formas que Deus usa para glorificar o seu próprio nome. Já vimos no primeiro vídeo, no Velho Testamento, alguns textos de glorificação ao seu próprio nome. Agora veremos no Novo Testamento. Vamos lá. Jesus foi glorificado através da cruz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo é o rio de água viva, que iria fluir dentro das pessoas a partir do momento da glorificação de Jesus. E a glorificação aqui não estava se referindo a alguém exaltar o nome dele, mas sim de quando ele fosse para a cruz, que ele fosse morto. Depois disso é que o Espírito Santo viria para ser dado aos homens. Então, a glorificação aqui foi através da cruz, da morte de cruz. E aqui também teve a ressurreição de Lázaro, que foi o motivo pelo qual enviou Jesus à cruz. O que os homens ficaram revoltados por conta desse grande milagre e procuraram mais ainda ver um motivo para levá-lo à cruz. Por isso que aqui o título, Ressurreição de Lázaro, enviou Jesus à cruz. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que a enfermidade que Lázaro estava acometido era para a glória de Deus. Deus ia ser exaltado, louvado por causa disso, porque ele ia ressuscitar. Mas ele dá uma outra informação: para que o Filho de Deus, ele próprio, seja glorificado por ela. Aqui ele já está falando do tipo de glorificação, porque através dessa ressurreição, através desse grande milagre, vamos ver que os judeus ficaram revoltados com isso e começaram a buscar a morte dele, que seria a glorificação através da cruz. Continuando o texto. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. João capítulo 1, versículos 4, 43, 46 e 53. Então vamos ver aqui que está informando que desde aquele dia que ressuscitou a Lázaro, eles buscavam mais ainda se consultando para matarem Jesus, que é o que Jesus está dizendo aqui, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Através dessa doença, ele iria fazer o milagre, e esse milagre iria irritar os fariseus, e eles iam matá-lo, iam consultar para levá-lo à cruz, que isso seria a forma de ser glorificado. Jesus é glorificado na doença de Lázaro. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Ou seja, Lázaro era a prova viva de que Jesus era o Messias. Então os chefes dos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque ele vivo, ele provava que Jesus era o Messias. Então queriam matar tanto Jesus quanto o próprio Lázaro, o objeto do milagre. Deus é glorificado através de seu próprio sacrifício. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então que tipo de glorificação é essa que está sendo relatado aqui? É a glorificação da morte. Tanto o próprio Jesus, né, que foi glorificado na crucificação, e o próprio Deus sabia que ele estaria sendo glorificado através desse sacrifício que ele mesmo fez. O próprio Deus Pai fez esse sacrifício enviando o seu Filho para morrer por nós, né? E isso seria um tipo de glorificação. Então aqui não está falando do corpo glorificado do Senhor na sua ressurreição, mas está falando que na sua morte Jesus seria glorificado, né? E também o nome de Deus seria glorificado. Jesus é glorificado com a morte de cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer, né? Que era uma morte de cruz, que ao ser levantado, né, porque ele ficava no alto, né, a cruz deixava ele pendurado, pregado, então ele estava se referindo ao tipo da morte, era a morte de cruz, quando ele seria glorificado. Até Satanás é usado para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Ou seja, era a noite, a última noite antes da sua morte, né? Era a noite da instituição da ceia, e Jesus apontou quem seria o que o trairia, que seria Judas. E aí ele diz: agora, logo depois que Judas saiu, já estava Judas indo tratar com os sacerdotes para prender Jesus, né? Dando uma indicação com um beijo, que trouxe os soldados do templo, né? Os homens do templo, lá com Malco e os servos do sacerdote, pegaram Jesus lá no Getsemane, e Jesus estava se referindo a esse momento, que esse momento seria o momento que Jesus seria glorificado, que iria para a cruz, né? Ali em diante já era o último dia dele antes de morrer na cruz. Então ele já estava dizendo que ele seria glorificado, ele seria morto, e nessa glorificação Deus seria glorificado nele, e ele também seria glorificado em Deus, e também glorificado em si mesmo, né? Que logo, aí está dizendo, e logo o há de glorificar, que logo assim iria acontecer. Naquela mesma noite Jesus foi preso, julgado toda a madrugada, e pela manhã, às 9 da manhã, foi crucificado. Jesus se refere à sua morte. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, aqui está se falando do momento em que Jesus se entrega, né, e que nós podemos usar o seu nome, né, o nome de Jesus, que é poderoso para glorificar o nome do Pai. Jesus é glorificado ao ser levantado.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, era o momento que ele estava indo realmente para a cruz, e ele faz essa oração, né? Capítulo 17 de João é uma oração extensa, que chegou até alcançar a nós, que não existíamos naquele momento, né? Jesus falou, não oro somente por estes, mas por aqueles que ainda vão de vir. Então aqui ele está dizendo, Pai, para que também o teu filho te glorifique a ti. É chegada a hora, glorifica a teu filho. Tá? Então o momento de ser pregado na cruz era um momento de horrível dor, mas por um outro lado era um momento de glorificação, né? Espiritualmente era a consumação do que Jesus veio fazer, da sua missão, né? Então ele estaria sendo glorificado ao ser levantado na cruz. Jesus falava da sua morte, que sua morte se aproximava. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram-no. Ou seja, Jesus ali já estava informando, fazendo a oração para Deus, né? Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e tenho sido glorificado por meio deles. Ou seja, por meio do povo, por meio dos discípulos, Jesus seria glorificado por meio dos sacerdotes, ou seja, por meio de muitas coisas, não só por dar glória a Deus, não só por dar testemunho, não só por dar aleluia, não só por cantarmos louvor a Deus, o nome do Senhor é glorificado. Ele está aqui falando ele está prestes a ir para a cruz e está dizendo que isso é a glorificação do seu nome. Deus é glorificado na aflição da igreja. Romanos 8,17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqui está se falando que se nós somos filhos e Jesus passou pelo que passou, se nós seguimos o caminho dele, tal como ele foi glorificado numa morte, num sofrimento, nós também. Porque está dizendo, se é certo que com ele padecemos, sofremos, né, para que também com ele sejamos glorificados. Aí tanto pode ser uma glorificação de ter o corpo glorificado, como Jesus teve depois do sofrimento, como também antes disso o nosso sofrimento seja um motivo, né, de glorificar o nome do Senhor. Tipo de morte de Pedro glorificaria a Deus. Martírio de Pedro. Quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Né? A Bíblia não nos diz que tipo de morte Pedro morreu, mas a tradição vai nos informar que Pedro teria morrido numa cruz e que pediu para não morrer, não ser crucificado como o seu mestre Jesus, de cabeça para cima, normal. Pediu que colocasse a cruz de ponta cabeça, né? Ele colocou, os seus pés ficaram para cima e a sua cabeça ficou para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é o que a tradição nos informa. Então aqui esse texto já está dizendo que era o tipo de morte
em que Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, na morte dele, seja ela através da crucificação, seja o que tipo de fosse, a morte de Pedro era um tipo de glorificar o nome de Deus. Glorificado através do sacrifício da igreja. Sacrifício que agrada a Deus. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 5-9. Ou seja, aqui está falando do sacrifício da igreja, né? Tal como nós somos atribulados, um dia teremos descanso. Mas quando? Quando Jesus se manifestar desde o céu, né? Vai tomar vingança daqueles que fazem o mal contra nós. Vamos continuar o texto. Glorificado através do sacrifício da igreja, quando vier para ser glorificado nos seus santos, em nós, né? E para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação, e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 10-12. Então aqui está dizendo que quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, quando estivermos passando a grande tribulação, e Jesus virá nesse momento para ser glorificado em nós, porque nós estaremos passando por essa situação difícil aqui na terra. Então, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o testemunho foi crido entre vós, né? Então, esse também é um dos motivos pelo qual a igreja vai passar pela grande tribulação, para que a gente seja digno do reino, né? Aqui está em negrito, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação. Nos versículos anteriores estava dizendo que era para ter a dignidade de entrar no reino. E aqui o último versículo 12, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. É o momento em que estaremos aqui num sofrimento tal que nunca houve nem jamais haverá. É o momento da grande tribulação. E esse momento estaremos, através da nossa vida, através da nossa fé, através da nossa fidelidade a Deus, glorificando o seu nome. E Deus estará sendo glorificado nos seus santos nesse tempo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Já é um outro tipo de glorificação, né? Fazendo as coisas bem feitas, fazendo as coisas com ordem, com decência. Isso é para louvor, para a glorificação do nome do Senhor. Glorificado pelas nossas aflições. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Ou seja, quando nós estamos passando por situações difíceis aqui, vituperados, né, sendo maltratados,
nós, aos olhos do Senhor, somos bem-aventurados, né? Porque o Espírito de Deus repousa sobre nós e faz que em meio a esse grande sofrimento, isso sirva de glorificação a Deus, né? Para eles estão como blasfemando o nome do Senhor, mas essa mesma atitude em nós é uma glorificação ao nome do Senhor. Em todo o tempo Deus deve ser glorificado através de honras e exaltação. Êxodo 15:4 diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Exaltem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então aqui diversos textos que eu peguei para informar diversas formas de honras e exaltação e de glorificação ao nome do Senhor, né? São várias as formas que podemos utilizar ou somos utilizados para glorificar o nome do Senhor. Então, quais as formas que o nome de Deus pode ser glorificado? Através de honras e exaltação, através da destruição do inimigo, através do seu próprio sacrifício, através do sacrifício da igreja, através da aflição, através daqueles todos que eu passei durante todo esse estudo. São várias as formas. Então, glorifique a Deus, né? Mantenha a sua vida diante de Deus da maneira que Deus tem te chamado, para que o nome do Senhor Jesus, o nome do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo em sua e na minha vida, glorifique o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.